Olá, Larissa, Marcos. Oi, Olá, gente. bem? Boa Tudo bom? tarde. Boa tarde, todo mundo. Tudo certinho, Larissa, no som? Tudo tranquilo por aqui. Por aí também tá me escutando bem? Sim, sim. Só tô, na verdade, eu ainda acho que estou um pouquinho me escutando, me ouvindo, mas eu acho que está bem menos do que daquela do nosso teste, né? Tranquilo. Bem, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa, nossa última conversa da semana. Hoje é a 21ª live desse projeto, conversas sobre ensino de línguas, em que eu, professor Antônio, de língua espanhola, do CAP, e também professor do Programa de Letras Neolatinas, convido pesquisadores, amigos para dialogar, para trocar experiência, para falar um pouco das suas pesquisas. E hoje a nossa convidada é muito especial, porque é a nossa representante aqui do projeto de língua francesa, que é a professora doutora Larissa Arruda. Eu já vou fazer um pouquinho a apresentação da Larissa, mas nesse ciclo, né, que está chegando na reta final, depois da live de hoje, faltam aí cinco conversas para a gente finalizar esse projeto. Como eu disse no encontro de quarta-feira com o Marcos, foi tão rico, né, tão rica a troca com os colegas, possibilitando aí gerações diferentes, gerações formativas diferentes, falar para nós aqui um pouquinho das suas contribuições. Então, eu vou fazer agora uma rápida apresentação da nossa convidada. Depois eu vou também contextualizar sobre a tese da Larissa, já que a fala de hoje vai ser também pautada nesse estudo. Então, a professora Larissa, ela tem graduação em português e francês pela Federal de Pernambuco. Ela é mestra e doutora em letras neolatinas, também em estudos linguísticos, pela UFRJ. Foi orientada pelo querido, né, Luiz Balga, um querido amigo, Sim. e foi professora de francês do CAP UFRJ. Inclusive, quando eu cheguei ao CAP, Larissa me recebeu também naquele momento. Foi muito bom trabalhar, né, com você. O tema do mestrado da Larissa já está relacionado também à pesquisa dela de doutorado, só que o foco era maior no texto literário, e a tese de doutorado está aqui. Está aqui, Ah, tá aqui do lado. Então, a fala de hoje também, né, vai ser um pouco dialogando. Claro que a Larissa fez aqui alguns cortes, mas o título da tese é Abordagem Ergonômica na Formação do Professor de Francês Língua Estrangeira, Análise de Documentos Oficiais de Universidades Públicas Federais Brasileiras. Então, eu vou, na verdade, passar a palavra para a Larissa rapidamente, para que ela continue aí a sua apresentação. Depois eu tento contextualizar um pouquinho a fala e a gente inicia. Pode ser assim, Larissa? tranquilo. Bem, sou Larissa, para quem não me conhece. Queria agradecer logo antes de tudo a Antônio, né? Na verdade, um parceiro de já alguns anos. E eu tive o privilégio de ter Antônio na minha banca de doutorado, então ele pôde acompanhar bem de perto e trazer contribuições incríveis e essenciais para a melhoria do trabalho. Então, apesar de Antônio ser do espanhol e eu do francês, a gente dialoga bastante em relação aos estudos de currículo, de identidade, formação docente. E aí, o que a gente resolveu trazer aqui hoje, através de conversas, a gente decidiu fazer um recorte, né, da tese, não é possível a gente trazer tudo que a gente trabalhou na tese, trazer um recorte mais da questão da identidade. É, e aí, o título, né, dessa live que a gente escolheu é Construção Identitária do Professor de Línguas, Compreender para Transformar. Então, apesar de eu ser do francês, eu queria só deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo que a fala não vai ser voltada exclusivamente para a formação de professor de língua francesa, mas de línguas estrangeiras em geral. E aí eu me afilio mais, obviamente, às línguas neolatinas, né? Então, a língua italiana, a espanhola e a francesa. Beleza, Larissa. Isso a gente quis, né, reforçar desde o início, que é uma fala Sim, que na verdade, dialoga com qualquer, né, língua adicional, língua estrangeira. Lembrei agora que eu acho que a gente teve a oportunidade de se conhecer através de um querido amigo, né, o Ricardo é Benevides, no verdade. Classical, lá no evento em Exatamente. Londrina. E desde Em então, Londrina. sim, nós ali naquele momento vimos que trabalhávamos ali com interesses comuns, né?
Então, assim, da tese da Larissa, antes de já fazer as primeiras perguntas aí do nosso bloco, como aqui a live se organiza, eu só queria destacar que ela fez um estudo que traz à tona o gênero projeto de curso, né? Na verdade, acaba sendo um documento pouco visitado, com dificuldade de acesso, isso ela também colocou. Normalmente Nossa. os alunos acabam não lendo esse documento que é tão importante, mas ela faz um estudo ali de como, né, enxergar perfis docentes nesse documento que é tão importante. Por outro lado, assim, também a tese, uma outra grande contribuição da pesquisa da Larissa, é mostrar que o próprio docente e o aluno, principalmente, o aluno em formação, ele se envolve pouco nesses documentos de reforma curricular. E aí a gente sabe que não só de reforma curricular, mas às vezes nas próprias políticas, né, Sim. linguísticas, políticas de ensino. A tese da Larissa também tece bastante críticas ao momento da educação, desde o governo Temer para cá, e principalmente naquele boom, no auge da publicação de um documento que Verdade. era de reforma das licenciaturas, que poderia ainda fragmentar, transformar o currículo, quer dizer, alguns avanços que já tínhamos, né, a política ali do Temer poderia colocar esses avanços ali num retrocesso, né, foi como ela também Uhum. chamou. Interessante porque a Larissa usou, acho que já na reta final da tese, uma metáfora muito, muito bonita que eu uso aqui sempre. Ela disse: tornar-se professor é uma construção bastante labiríntica. E aí ela usou, na verdade, já essa figura do labirinto para mostrar que a tese não pretendia sanar os problemas da formação docente no Brasil, longe disso, mas problematizar o desejo de contribuir para uma área que é tão complexa, e aí apontou caminhos, assim, seja pela análise dos projetos, a necessidade de ouvir professores formadores, escutar também alunos em formação. Então, a tese da Larissa contribui aí para diferentes línguas, e no caso o recorte ali foi muito interessante da minha parte, por conhecer também como pontos dos projetos pedagógicos de francês dialogam carências, né, principalmente com o de Nossa. espanhol, né? Sim. Então agora, assim, a gente entra já no nosso roteiro que nós desenhamos, e aí eu já vou fazer a primeira pergunta para a Larissa, para que ela fale um pouquinho desse envolvimento dela como pesquisadora que iniciou o doutorado com a linguística aplicada. Certo. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas no programa interdisciplinar de pós-graduação, né, de linguística aplicada da UFRJ. E durante o mestrado, eu pude conhecer alguns professores e teóricos da linguística aplicada. E aí, ali eu já sabia, gente, era isso que eu queria estudar. Esse pessoal está falando coisas que eu penso também e tal. E muito legal ter essa parceria. Só que o mestrado acabou que foi muito corrido, né? É muito rápido, passa muito rápido. E aí não deu tempo de eu fazer, de fato, alguma coisa mais concreta com a linguística aplicada. Quando eu entrei no doutorado, eu já tinha de cara, já sabia que eu queria trabalhar com essa teoria. E aí a professora Ana Paula Beato Canato, que hoje em dia está na Federal do Paraná, ela pôde me orientar no doutorado, que foi essencial, porque ela conhecia toda a teoria, né, da linguística aplicada, que eu, por exemplo, não tive essa formação na graduação, e aí ela pôde me orientar. E aí, qual era a minha grande questão com a linguística aplicada? O que mais me encantou, tipo, Moita Lopes, ele fala muito, né, que é um grande nome da linguística aplicada, ele fala muito que a linguística aplicada feita atualmente, ela é uma ciência híbrida, mestiça, que pretende ultrapassar essas barreiras disciplinares que a gente tanto vê, né, de sempre se encaixar em caixinhas. E o que eu queria justamente era expandir, era não ter essas pré-formatações. E eu queria ter essa liberdade e essa autonomia como pesquisadora de poder beber um pouquinho em cada teoria diferente. E a linguística aplicada dá essa possibilidade. E aí outra coisa que eu gostei muito da linguística aplicada é dela se preocupar em melhorar alguma questão social. Então, se preocupar em trazer ganhos para a comunidade. No meu caso, a intenção era trazer ganhos para a nossa comunidade de letras, né? Para a comunidade de formação de professores, para as universidades, pensando num momento justamente tão delicado que o ensino vive hoje no Brasil. E aí, a grande contribuição da tese em relação à originalidade foi justamente pegar teóricos que são, sobretudo, do eixo anglo-americano, porque a linguística aplicada domina muito a área de língua inglesa. Então, por exemplo, quando eu fiz disciplinas na linguística aplicada, todos os meus colegas eram do inglês, então todo mundo ficava, nossa, o que é que tu está fazendo aqui? Que massa, que novidade, uma pessoa que não é do inglês. Então, assim, obviamente, todos muito abertos, porque o pessoal da linguística aplicada tem essa característica, né, do hibridismo, da mestiçagem, da abertura, da interdisciplinaridade. E aí, na linguística aplicada, eu conheci um conceito que foi fundamental durante toda a minha trajetória da tese,
que foi o conceito do ensino como trabalho, da professora Ana Raquel Machado. E aí depois eu pude conhecer outros teóricos, inclusive de língua francesa, né, como Broncard, o Clot, que trabalham com a questão da ergonomia da atividade, e aí é uma teoria mais pesada, digamos assim. E aí esse ensino como trabalho, tipo, o que era essa grande teoria, né? Era da gente encarar basicamente o ensino como uma atividade de trabalho, de fato. E aí, para acabar aquela crença, né, de que ser professor é um dom, é um sacerdócio, a pessoa nasceu com esse dom, nossa, Deus deu para você o dom de ser professor. E, na verdade, esse pensamento, né, vocacional só mascara e justifica todas as fragilidades da nossa constituição docente. E aí eu bati muito na tecla, né, da defesa de como é necessário a gente ter uma formação crítica, reflexiva e científica para que a gente se torne professor. E aí a linguística aplicada me ajudou a ter esse embasamento teórico, foi fundamental. Então eu fiz, na verdade, uma combinação de algumas teorias. Então, tanto da linguística aplicada, como da didática de línguas, como da pedagogia, da psicologia e algumas outras teorias, né, que aí eu não acho que vale muito a pena entrar aqui. E aí o que eu queria só marcar bem em relação a isso é como que eu acho que quando a gente encara, né, enxergar o professor, nossa, é um amor, é ser professor, a pessoa se doa, e como essa visão romantizada, né, do que é ser professor só contribui para o desprestígio da nossa profissão perante a sociedade e perante os nossos colegas também. Então, vê bem, gente, não é bem assim. Beleza, tem gente que tem mais paciência para dar aulas, não sei o quê, mas tem toda uma formação aí por trás e tem um locus específico dessa formação, que é a universidade. Entendeu? Então eu quero que isso fique muito bem marcado, que é uma profissão como uma outra qualquer, como uma profissão, um engenheiro faz anos de faculdade para se tornar engenheiro. Um nutricionista faz anos de faculdade para se tornar nutricionista. E a gente, professor, também tem essa formação específica. Então não é suficiente, digamos, saber uma língua para que você saiba dar aula daquela língua. Então, a profissionalidade docente foi algo que eu bati muito na tecla durante a tese, e aí tem uma fala de Freire que eu acho sensacional, quando ele diz assim: ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 4 da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. Então essa reflexão sobre a prática vem aí a importância da gente compreender como é que acontece essa construção da nossa identidade docente também. Então é fundamental que eu conhecendo como acontece essa minha construção como docente, eu vou me empoderar mais de eu como profissional, de mim mesma como profissional, para poder lutar, digamos, pelos meus direitos. E aí vem, inclusive, o título, né, da live que a gente propôs hoje, que é compreender para transformar. Somente ter a compreensão de como eu me formo como professor, de quem sou eu como professor, professora, é que eu posso transformar essa prática. E aí, por exemplo, pedir transformações de legislações, etc. E aí, nesse caso, que o Antônio falou, né, na minha tese, eu bati muito na questão política, que também é uma coisa muito presente na linguística aplicada. A linguística aplicada é uma ciência muito politizada. Então, além de toda a questão, né, tipo, é muito importante trabalhar e falar sobre formação docente, eu construí a minha tese no momento em que tinha um caráter de urgência, essa defesa da profissionalização do docente de qualidade em instituições públicas federais. Porque a gente estava vivendo um governo, e continua vivendo, né, pior ainda hoje em dia, por incrível que pareça, que só desvaloriza e desacredita a nossa profissão, o nosso trabalho. E aí a gente pôde ver isso, né, ao longo dos últimos anos, como, tipo, projetos cunhados pelo MEC, a perda de bolsas, o projeto Futuro, esse bloqueio de verbas pelo MEC, destinadas para as universidades, perseguições de vários docentes, colegas nossos, enfim, várias outras coisas. E aí, apesar da sociedade, né, frequentemente ignorar essa realidade, o professor ou então, assim, deveria ser visto como um especialista. Visto que a gente tem uma formação por trás, existe uma licenciatura, existe um curso universitário para isso. E assim, a gente nunca acaba, né, a nossa formação. Quem é professor bem sabe disso. A gente faz a nossa graduação, depois faz especialização, mestrado, doutorado, continua estudando com pesquisas diversas e projetos pós-doc. Então, assim, a gente tem várias, tipo, Celane, por exemplo, Freire, sempre defendem essa constituição docente profissional, enquanto um profissional reflexivo e crítico. E o docente tem que ser formado nesse contexto, ele não vai nascer do nada. E aí, eis a defesa da universidade, né, que é o lugar específico dessa formação.
Beleza, Larissa, você já tocou aqui pontos muito importantes. Eu só queria destacar essa carência, né, principalmente nas letras neolatinas, Sim, italiano, francês, espanhol, de disciplinas na graduação que vão problematizar a linguística aplicada, as suas vertentes, os seus cruzamentos, né? Você mencionou que precisou dialogar a linguística aplicada, por exemplo, com a didática das línguas, o que é muito sim. comum, né? Por exemplo, na comunidade de professores de língua francesa, ainda a noção de um corpo teórico da didática das línguas para ditar métodos e metodologias, né? Ou seja, uma visão ainda muito clássica, né? Muito canônica. No espanhol também existe, Sim, de uma muito certa forma, utilitarista da língua também, né? sim, e também na aplicação como de métodos, né? Uhum. E aí é claro, assim, só por isso a sua tese já trouxe bastante contribuições de romper, na verdade, esses modelos também de fazer pesquisa. Um outro ponto, e aí também a Raquel, uma aluna da minha disciplina da pós, mencionou aqui, justamente concorda com você que a docência não tem que existir esse pensamento, né, de Vocacional. vocacional. E aí você tocou num ponto fundamental que leva bastante tempo, né, em relação a como você se forma professor e como você se enxerga, né, esse exercício de se ver, de se colocar no espelho, como o Almeida Filho coloca, é um exercício antes da reflexão, né, para você repensar, ressignificar, não necessariamente também tão fácil, né, porque a gente não encontra esses modelos, essas orientações, às vezes, nos cursos de formação inicial. Né, com o tempo em si, de prática, que a gente começa a esse exercício da autorreflexão. Então, não é algo, né, tão simples, e você também trouxe esse ponto. É, Sim. e assim, não tem nenhum comentário, mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Eu acho que a gente pode, já para o segundo momento, que eu queria que você falasse um pouquinho dos estudos teóricos sobre identidade, já que também isso está, né, presente no título da nossa conversa, ou outros estudos teóricos que você mobilizou na sua tese. Tranquilo. E aí eu queria pegar esse gancho com o que tu falou em relação a gente se reconhecer, né, no espelho. E eu acho que o professor tem a profissão, né, docente, é uma profissão muito delicada. Porque qualquer pessoa hoje em dia diz, eu sou professor de insira qualquer coisa aqui. E aí isso realmente desvaloriza totalmente a nossa profissão. Então eu acho que a gente, que é professor de verdade, que fez uma licenciatura para isso, a gente tem que muito defender a nossa bandeira, sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, sobretudo nós que somos professores de línguas já meio que desleixadas aí, deixadas de lado. Então, tipo, italiano, francês, espanhol. Espanhol nem tanto, né? Vamos convir. Mas, tipo, alemão, por exemplo. Então, aí eu acho que a questão da identidade, de como a gente se enxerga, vai ser o primeiro ponto. De como a gente se enxerga, vai ser como o outro vai enxergar, vai ser a imagem que eu vou passar para o outro. Então, quando eu fiz esse estudo durante o meu doutorado, na verdade, ele surgiu no mestrado e foi um estudo que surgiu da minha motivação pessoal, de motivação da minha inquietação profissional, de tipo assim, eu quero entender como é que eu me constituo com essa profissional e etc. E aí, alguns dos conceitos, né, de identidade que eu abordei no doutorado, existem vários, infinitos, na verdade, né, estudos sobre identidade. Aí você pode partir para o ponto de vista da linguagem, como para o ponto de vista sociológico e etc. Eu tentei misturar um pouco, mas obviamente ficando mais na questão da linguagem. Então, se a gente pensa que o discurso ele é materializado através da linguagem, e essa linguagem é entendida como prática social, que é o conceito teórico que eu me baseio, é através dessa linguagem que a gente vai se constituir e ser constituído no mundo, certo? Então a linguagem vai ser vai produzir as nossas realidades e os modos de vida que a gente se encontra. E aí, se a gente pensa que hoje em dia o mundo está hiperconectado, tá? As identidades, elas são bem desprendidas de tempo, história, lugar, tradição. Então, a gente tem que lidar com identidades diversas simultaneamente. Então, eu, Larissa, professora, sou a mesma Larissa que eu sou filha da minha mãe e do meu pai, que eu sou a namorada do meu namorado, que eu sou a irmã da minha irmã. Então, assim, são várias Larissas que constituem uma só. E aí eu quero deixar claro aqui que a gente está falando da identidade profissional, tá? Eu não consigo, tipo, abordar as diversas identidades que estão aí. Mas, obviamente, que essas Larissas se misturam. E eu falo sempre para as minhas amigas, para os meus colegas de profissão, que eu sou uma Larissa acadêmica muito mais
desconstruída e menos formal do que vários outros colegas nossos, que a gente bem sabe. E, não, obviamente, não é uma crítica a nenhum colega nosso. Essa é uma possibilidade que hoje a gente tem no meio acadêmico que outrora a gente não tinha. Então, hoje, eu posso, por exemplo, na minha banca de doutorado, quem estava lá viu. A gente riu, a gente brincou, a gente chorou. Isso não tira nenhum crédito da seriedade da pesquisa. Então, isso eu acho muito legal. E a linguística aplicada traz esse hibridismo possível, tá? Então, eu só queria deixar isso claro. Então, hoje em dia, a gente vê que as identidades elas são cada vez mais plurais, diversas, menos fixas, elas são transitórias. E esse hibridismo também vai estar presente na construção identitária do professor de línguas. E aí pode haver uma confusão interna desse sujeito sobre o que é que significa ser professor. No fim das contas, aquela pergunta que o Antônio fez, né? Quem sou eu como professor? Então, se essa pergunta já é uma pergunta de $1 milhão, né? De quem sou eu, pessoa Larissa, imagina quem sou eu como profissional. E aí eu visitei alguns teóricos, obviamente, não tinha a intenção de ter uma resposta fixa, única, até porque isso seria uma grande contradição na minha pesquisa, mas eu objetivei trazer reflexões. Então eu trouxe desde Penn Cook, que fala que existe uma crise, né, na representação da vida acadêmica atual, que hoje em dia o profissional acadêmico é um ser extremamente conflitante e fragmentado, como a sociedade contemporânea é. Eu trouxe Hall, que aí ele traz 3 definições diferentes de sujeito, fazendo uma viagem, né, do sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico, até chegar no sujeito moderno, que tem essa identidade não fixa, não essencial, não permanente, ou seja, também colaborando, né, com essa mesma perspectiva do Penn Cook, de que os sistemas de representação cultural se multiplicam e as identidades possíveis que o sujeito pode assumir também são multiplicados. E aí a gente está vivendo hoje um processo de ruptura e fragmentação identitária. E aí a linguagem ela vai possuir um papel central nessa construção, na tentativa da gente compreender essas identidades. Afinal, vai ser a linguagem vai ser a partir da linguagem, né, que nós vamos agir nos diversos contextos de vida. E aí, Silva, esse foi um divisor de águas na minha vida, aí eu queria até mostrar para vocês. Esse livro aqui, Documentos de Identidade, ele é um livro sensacional para qualquer pessoa, seja de letras, seja de não letras, gente. Isso é um livro para a vida, assim. Que ele traz uma introdução do currículo e depois vai falar sobre as identidades. E aí, o que é que Silva defende? Qual seria o conceito de currículo para Silva? Currículo seria uma pista de corrida. Então, na verdade, o currículo, como é que eu vou me constituir como sujeito? A partir do caminho que eu vou percorrer no mundo, certo? Então, escolher, quando a gente pensa num currículo, né, universitário, escolher quais conhecimentos estarão ali naquele currículo ou não, quais conhecimentos serão excluídos dali, o que é que vai ser priorizado o ensino ali. É uma questão de identidade e de poder, porque ali vai estar definido que sujeito é esse que eu estou querendo formar enquanto professor, certo? Aí eu também trabalhei na tese Cristóvão, e aí eu achei super interessante, porque Cristóvão ela traz uma perspectiva, ela nega o conceito de identidade, a palavra, né? E ela vai falar de processos identificatórios, justamente porque na teoria dela, ela diz que é tudo tão mutável que a palavra identidade não dá mais conta. Então, as identidades deixaram de ser compreendidas como algo natural, dado, inconciliável, elas passaram a ser entidades como rompidas, mutantes e móveis. E aí, Tognato, que eu acho que foi a última teórica que eu trouxe, que eu vou falar aqui para vocês, ela fala que parece não haver, do ponto de vista dos professores, uma clareza sobre o nosso papel. Então, assim, pesquisa que ela fez com os professores, questionando isso, os profissionais não sabem exatamente como é que deve ser o seu agir educacional, como é que deve agir diante de situações de trabalho, e aí super confuso, assim. E aí a gente acredita que refletir sobre esse tema aqui, na verdade, e na tese, né, se dá de maneira inconclusa. Tipo, eu não tenho como chegar aqui e responder o que é que significa ser um professor de línguas hoje no Brasil. Porque, na verdade, o Brasil é imenso. 2, o tipo de formação que você vai ter é gigantesco também. Eu não sei, tipo, qual foi a formação aí que tu teve. Então, mas assim, eu acho muito interessante a gente, quando professor, sempre se questionar. Quem sou eu como professor? Quem eu quero ser como professor? Essa pergunta vai ter respostas diversas ao longo do tempo e do contexto do nosso trabalho. O mais importante é a gente continuar sempre se questionando para poder compreender a nossa formação e poder transformá-la, né? Sim. Larissa, vou trazer aqui algumas questões já do público. Eu acho que assim, algumas questões ainda vinculadas ao bloco anterior, mas acho interessante já trazer aqui. Tem outras contribuições que já deixo aqui
anotadas para o nosso último bloco, que vai falar mais de ensino, mas a partir de uma fala sua nesse momento, quando eu falava das línguas. Mas o Marcos Vinícius, né, nosso convidado de quarta-feira, ele mencionou que ainda tem uma grande dificuldade no Brasil por conta aí dos imaginários que circulam sobre o que é ser professor, né, que são, chame-se como crenças, representações, imaginários, que isso acaba, de uma certa forma, tirando essa formação profissional que você defende, né, que nós defendemos, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe aqui para o debate aquela imagem do mito do professor nativo, até por conta do contexto onde ele se insere. Ainda, ou seja, ele fala desde a fronteira, Brasil, Venezuela, Guiana, então tem essa imagem ainda de que o bom educador seria justamente... É o nativo. Tem um comentário da Gretel, que acabou de chegar, eu vou ler para você, e fiz aqui umas anotações também provocando de novo esse conceito da ergonomia a partir da visão de identidade. A Gretel faz um comentário. Então, Larissa, durante os 26 anos em que me dediquei à formação de professores de espanhol, desses anos 12 também dedicados à formação de professores de francês e italiano, discutia com os meus colegas qual era o perfil do professor que gostaríamos de formar. Me aposentei em 2014 e achando que a pergunta, sem que essa pergunta fosse respondida. Você acha que hoje temos resposta? É mais uma para gerar, né, um debate, uma provocação com o que você falou, mas acho que, assim, já vou passar a palavra para você, mas você trouxe agora no final, quando você estava problematizando entre a noção de processos identificatórios ou identidade, também duas reflexões. Uma delas que às vezes o professor não se vê pertencente a uma comunidade profissional, né? Isso... ou às vezes já começa um problema aí, né? Já começa um problema. Claro que eu acho que isso vem mudando, até porque os cursos vêm inserindo uma concepção mais política também, né? Principalmente do trabalho do professor de línguas. E aí, por outro lado, um ponto que a sua tese toca bastante, que é nessa questão do agir docente, do métier, que há todo um trabalho que o professor às vezes desconhece, acha que ser professor de língua é só proficiência gramática, mas tem todo um métier, tem todo um histórico, um passo a passo, que são as prescrições, como você chama no seu estudo, que normalmente quem está iniciando a carreira ou quem vai iniciar o curso de letras desconsidera. Isso também faz parte dessa identidade ou desses processos de contato, né, com o que é ser docente, que vai sendo revisto e ressignificado ao longo do tempo. Então, vou deixar já essas duas provocações, a do Marcos e a da Gretel. Tem outra aqui, que eu anotei da Raquel e também da Gretel em relação ao ensino de espanhol, mas a gente deixa isso para o nosso último bloco. Tá bom. Em relação ao, tipo, esse mito, né, de ser professor de línguas bom é o que é o nativo. Isso realmente é um mito que existe em todos os cantos do Brasil, né? Tipo, de norte a sul do Brasil, o pessoal acha isso. Então, sempre tem aquela história clássica de alguém que foi morar, sei lá, na Espanha, no Chile, na França, voltou para o Brasil, pronto, porque sabia a língua, porque tinha morado fora, virou professor daquele idioma. Ou então, uma pessoa que é estrangeira e veio morar no Brasil de vez, aí vira professor de francês, sei lá, de qualquer língua estrangeira. E aí, justamente, a gente esquece, na verdade, que para ser professor não é suficiente saber a língua. Então, obviamente, eu não sei o francês como uma francesa nativa. Minha formação é de francês de língua estrangeira. É muito claro, é FLE. Existe uma sigla, francês de língua estrangeira. Então, existe um campo teórico de estudo sobre isso. Do mesmo jeito que, tipo, eu não sei dar aula para português para estrangeiros. Porque eu teria que me formar como professora de português para a língua estrangeira. E aí, porque para mim é mais fácil, por exemplo, dar aula para os brasileiros, porque eu compreendo ao estudar a língua quais são as dificuldades que um nativo brasileiro vai ter em relação à língua francesa, ou em relação à língua espanhola, no caso, quem é de espanhol, quem é de italiano e tal. Então, eu acho, na verdade, que a gente tem que quebrar na nossa sociedade essa crença de que bom professor é igual a dicionário ambulante, ou é igual a aquele que tem a pronúncia perfeita do francês ou do espanhol, etc. É uma crença muito difícil, assim, de ser quebrada, obviamente, mas eu sou a primeira a levantar a bandeira e defender o curso de licenciatura e dizer que tem muito mais
de trabalho invisível, né, que a gente, professor, faz, além do conhecimento material, né, da língua, digamos assim. Então, eu brinco assim, que professor tem que ser um pouco de tudo. A gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente é mãe, irmã, é tudo um pouco. E assim, essa formação pedagógica que tem aí por trás, a gente só vai conseguir, gente, por anos de, não só de formação, mas com anos de trabalho também, que a gente vai aprendendo a ser professor sendo professor, na profissão de fato. Então, isso é fato. E aí, em relação à pergunta, né, de qual é o perfil do professor que queremos formar, eu acho que essa pergunta, ela é muito mutável de acordo com o contexto sócio-histórico. Então, assim, hoje em dia, ao analisar alguns currículos, né, dos cursos, eu vejo que a valorização que está sendo mais pedida, assim, em relação à formação profissional é justamente um professor seja crítico, reflexivo, politizado, como o Antônio falou, e não apenas aquele professor que conheça de cabo a rabo toda a conjugação dos verbos de todo o universo linguístico, de uma língua estrangeira, por exemplo. Então, antigamente, por exemplo, pelo menos a língua francesa, né, que eu posso falar com mais propriedade, era muito valorizada a questão. A língua francesa tem muita gramática, a gramática é muito pesada. Então, antigamente, era pedido que, assim, o pessoal decorasse toda a gramática de cabo a rabo, decorasse como eram as pronúncias de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, decorasse toda a conjugação dos verbos, advérbios e preposições e não sei o quê. E hoje em dia eu vejo muito mais uma questão política, por exemplo, na formação do professor de francês. Então, por exemplo, para a gente não limitar o ensino de francês à França, para a gente problematizar, para a gente falar da francofonia, para a gente falar de África, para a gente falar de vários outros países, por exemplo, que falam francês e não só a França, entendeu? E não só aquele... Porque, por exemplo, todo mundo que chega e pergunta, você faz o quê? Sou professora de francês. A primeira coisa que todo mundo fala é, nossa, que chique, nananã, tipo, que luxo, França, etc. E aí, na minha formação, eu aprendi que eu tenho que combater, por exemplo, essa visão exclusivamente de, tipo, França, Paris, luxo, Torre Eiffel, entendeu? E aí eu acho que o perfil do professor que queremos formar, eu, por exemplo, tipo, qual o perfil que eu gostaria de formar como professor? É esse professor. Mais crítico, mais reflexivo, mais politizado, mais aberto a discussões, mais de igual para igual com alunos, por exemplo. Respondi, Não, mais ou menos? tem, não que isso seja fácil ainda de se encontrar em algumas realidades, né? Nem um pouco, nem um pouco. A minha pouco. formação foi totalmente tradicional, entendeu? A minha formação foi muito tradicionalista, assim, eu tinha que decorar, por exemplo, textos literários em francês e ficar declamando. Então, assim... É justamente sobre isso que agora a gente vai entrar nesse nosso terceiro bloco aqui da conversa. Para quem está aqui na live desde o início, eu mencionei sobre a tese da Larissa, de todo o corpus que ela mobilizou numa análise documental, ou seja, o projeto de curso que acaba sendo um gênero que reúne, né, vários outros gêneros ali internos, mas Isso. eu queria, Larissa, que você falasse um pouquinho, então, justamente dessa análise, dessas prescrições que você encontrou em relação à carga horária, à ementa, a perfil, dialogando aí com, claro, que assim, você trouxe para nós aqui um pouquinho da visão do conceito de identidade, você mobilizou outros conceitos, como saberes, capacidades, dimensões, mas para você falar um pouquinho como você fez a análise aí dessa prescrição, né? E quando você estava agora há pouco falando dessa questão de, claro, precisamos de um novo modelo de formação, eu acho que o tradicional permanece, né? Porque é difícil você desconstruir totalmente com essa imagem do professor Flan, né? Do espanhol, sim, a mesma coisa, só que, por exemplo, atualmente a gente já não usa tanto a sigla ele, ou pelo menos eu tento evitar essa sigla atualmente por questões também de concepções teóricas, mas aos pouquinhos a gente vai também mostrando a relação desse professor mais político-reflexivo também com uma formação tradicional. Então, fale para nós agora um pouquinho dos seus dados. Tá, então só contextualizando o que o Antônio falou, na minha pesquisa, como eu quis estudar o trabalho prescrito, ou seja, eu não fui para a sala de aula observar um professor que estava ali dando aula. Então eu peguei documentos universitários e documentos governamentais também e analisei documentos, por isso pesquisa documental. E aí eu analisei projetos políticos pedagógicos de 4 cursos universitários federais brasileiros. Um de cada região do Brasil, no entanto eu não pude pesquisar nenhuma do Centro-Oeste por questões de dificuldade de acesso a esse documento na região.
E aí analisei justamente o projeto, que é onde tem assim, os objetivos do curso, qual o perfil do aluno, justamente, que essa universidade, que aquele curso, né, de letras, francês especificamente, pretende formar, as grades curriculares, as ementas, a questão da carga horária. Então, analisei mais ou menos esse campo aí. E aí eu fui tentando categorizar, que aí eu precisava achar alguma coisa para categorizar. E o que é que eu fiz? Peguei os objetivos do curso, eu fiz várias coisas, mas tipo, uma coisa que eu quero mostrar, que eu quero falar para vocês aqui, é que eu categorizei os objetivos dos cursos, desses 4 cursos diferentes, fazendo uma comparação com os saberes docentes. Porque quando a gente pergunta assim, o que é esperado de um professor? Então, normalmente a gente vai, todo mundo conhece, né, o pessoal que é da área, esse livro aqui de Tardif, que é o Saberes Docentes e Formação Profissional. Então, o Tardif é um dos nomes mais conhecidos nessa área, né? De tipo, ele vai descrever quais são esses saberes esperados para que tenhamos um bom professor. No entanto, a gente tem vários outros teóricos além de Tardif. E o que é que eu fiz na tese? Fui buscar esses outros teóricos. E aí eu trouxe alguns. E assim, minha gente, tem muita gente que está trabalhando com isso. Muita gente. É absurda a quantidade de categorias que existem, de tipologias, né? De saberes, conhecimentos, capacidades. Enfim, são várias. E o que eu achei interessante é porque é óbvio que tem várias, porque a formação docente é muito complexa, o trabalho docente é muito complexo. Então vão ter várias categorias, sim, tá? E isso eu achei legal. E aí eu tive que escolher um para, tipo, usar na minha tese. Mas aí o que eu queria trazer para vocês é alguns dos que eu procurei, né? Então eu encontrei Perrinot, que ele falava 10 novas competências para ensinar no Brasil. E aí era 10 grandes competências e 44 competências específicas. Então, minha gente, vejam o tamanho desse tratado. Schulman, e aí ele da área de língua inglesa. Então, base de conhecimentos de professor. Então, por exemplo, não achei essa base dele, por exemplo, em português. Aí eu achei em espanhol e em inglês. Arte, que é um autor francês. Saberes teóricos e saberes práticos. Aí Tardif, que eu mostrei para vocês. Aí tinham dois outros autores, que eram Hofstetter e Chenwille, eu acho. Que eles falam de saberes para formar ou saberes para ensinar. E aí Placo, que fala de dimensões da formação e do professor docente. E aí eu me abracei a Placo. Por quê? Porque eu achei ela mais contextualizada na realidade brasileira. Achei que tinha mais a ver e que ela podia trazer mais contribuições para a nossa pesquisa. E aí, só para deixar claro também que na tese eu não tive objetivo nenhum de, por exemplo, dizer essa universidade aqui, ó, minha gente, é melhor do que essa outra aqui. Essa aqui é muito ruim. Então eu não tive, em momento nenhum, intenção de fazer comparações qualitativas. Nem em relação às universidades, nem em relação a esses estudos que eu estou falando para vocês, dos saberes docentes, tá? O objetivo foi justamente da gente ter um panorama de diferenças e semelhanças em relação a essas universidades. E aí, qual foi, digamos, as conclusões que eu cheguei? Cheguei à conclusão que a gente ainda tem, como o Antônio falou, universidades muito tradicionais ainda, então que dão muito valor à questão da língua, à questão da gramática, e a gente já tem hoje em dia universidades que são mais abertas à discussão política, que tem disciplinas, por exemplo, de linguística aplicada, que tem disciplinas, por exemplo, de uso da literatura na aula de língua estrangeira, que é uma coisa que todo mundo tem vontade de fazer e ninguém sabe como é que faz, porque a gente não aprende na faculdade. Então, assim, a gente viu que tem no nosso país alguns cursos, sim, que articulam melhor a questão da teoria e da prática. Eu, por exemplo, o meu curso foi muito teórico, então a gente discutia bastante teoria, bastante gramática, mas a gente não fazia essa articulação. E, na verdade, é uma crítica que a gente vê de muitos alunos egressos das universidades, que eles acabam que saem da universidade depois de 4 anos de estudo e eles ficam meio perdidos. O Antônio deve lidar com isso direto, né? De tipo, os alunos ficam, meu Deus, mas e agora? Como é que eu vou, tipo, ensinar aquele assunto ali que eu aprendi, tipo, pro aluno? Como é que eu vou explicar para o meu aluno a diferença aqui, ó, do passé composé e do imparfait, que são dois tempos verbais no passado em francês que os brasileiros têm muita dificuldade de aprender. Então, assim, se a gente, na universidade, não traz essa discussão para a sala de aula e a gente não privilegia também esses conhecimentos pedagógicos, vai ser muito difícil de eu exigir do meu aluno, do meu egresso, né, do meu licenciado, recém-licenciado, um conhecimento, tipo, do nada, assim. E aí, o que eu vi, no fim das contas, é que tem vários tipos de cursos no Brasil e tem de tudo um pouco. E aí, na minha tese, eu apresentei alguns gráficos mostrando assim, por exemplo, essa universidade privilegia mais a capacidade, por exemplo, a dimensão dos saberes pedagógicos.
essa outra privilegia mais a dimensão linguística. E aí, quem quiser depois, gente, tipo, olhar com calma esses dados e ver a tese, pode perguntar para mim, pode falar comigo, que eu mando o link da tese. Não sei se está disponível já no site, mas qualquer coisa eu mando para vocês o PDF, não tem problema. Acho que mais ou menos isso. Respondi, Antônio. Muito, muito. Não, e na verdade, assim, convidar para a leitura desse material que a Larissa faz a partir, né, da teórica que ela utiliza para analisar essas dimensões. Você faz um trabalho, né, detalhado, mostrando parte do projeto, como ele se encaixa em cada uma dessas dimensões. Nossa, deu né? muito trabalho fazer isso, deu muito trabalho. Sim, E eu assim, posso deu trabalho imaginar. até na hora de decidir qual era a teoria que eu ia usar para fazer esse encaixe, entendeu? Então, assim, foi muito difícil escolher, porque tinham tantas possíveis que eu fiquei, gente, como é que eu vou escolher a melhor que se adequa? Então, é Não, difícil. e também o que você mostrou, às vezes, né, como você estava preocupada com os objetivos, né, dos cursos, às vezes um mesmo objetivo encaixava em E duas mais de uma dimensões, em dimensão. mais de uma dimensão diferente. Então é um Verdade. trabalho bem cuidadoso. Bem, Larissa, estamos chegando já quase à reta final. Eu te falei que passava rápido. A gente Verdade, está ó. chegando aí aos 40 minutos e justamente eu vou pedir esse tempinho para fazer uma rápida divulgação Claro. de alguns trabalhos da Larissa, também já fazer o convite para a live da próxima semana. A partir desse artigo da Larissa, que eu vou indicar como leitura, foi também um tema motivador para esse último bloco aqui da nossa conversa. Então, assim, além da tese, né, que acredito que já esteja disponível, e a própria Larissa se colocou à disposição para depois Sim, vocês Fábio. entrarem em contato com ela, já que tem um perfil no Instagram que eu também queria que você falasse, do ensino de francês. Mas eu queria destacar e chamar a atenção para um artigo agora, recém-publicado, da Larissa de 2020, com o título Políticas Públicas Educacionais de FLAN, Francês Língua Estrangeira no Brasil, e seus reflexos na formação docente. Foi publicado na revista Humanidades e Inovação, que eu acho que é de Palmas, né? Exatamente. E a Larissa também mencionou agora a carência também de letramento literário, de como trabalhar o texto literário, que foi o tema da pesquisa dela de mestrado, e tem um capítulo também, junto com Balga, na revista Grafos, que é de João Pessoa, sobre leitura literária e ensino de língua francesa, formação de alunos do CAP, da UFRJ, então acredito que foi, né, uma prática ou talvez um estudo de caso. Foi uma prática. Foi uma prática, e tem outros também, já que você citou a querida professora Ana Paula Beato, também tem uma publicação da revista Veredas, em que você chama a atenção do professor de língua francesa como língua adicional. Né? Você usa esse título para pensar já ali o currículo das licenciaturas. E a partir desse texto de políticas públicas que a gente vai para o último bloco, mas antes eu só queria deixar já o convite. Na próxima semana a gente tem live, a 22ª, né, do projeto, na sexta-feira, no dia 17, com a professora Deise Viana, do Instituto Federal da Bahia, com o tema Vidas Negras. É uma pergunta, vidas negras importam no ensino de línguas? Então já convido... Gente, essa aí é Já imperdível, convido hein? vocês... Sim, sim. A Deise é professora de espanhol, também especialista em questões étnico-raciais no ensino da língua espanhola. Então, Larissa, o último bloco, e para quem também acabou de chegar, dialoga com uma provocação um pouquinho do início da fala da Larissa, que disse, olha, o espanhol está numa situação um pouco mais confortável que o francês, mas é para pensar justamente o ensino de francês na atualidade. E aí, quando você trouxe esse comentário, a Raquel, a professora Greta, eles dialogaram ali naquele momento em relação que não é bem assim, que o espanhol, na verdade, está em crise no sistema privado, mas eu acho que eu concordo com você que, pelo menos, o espanhol aparece, né, mencionado ou na ESOCEM, ou na BNCC, preferencialmente espanhol, Sim, aparece como língua no Enem, já que o francês não aparece. exatamente. Quando aparece optativo, pelo menos o espanhol está lá mencionado. Mas aí eu queria, de fato, assim, que você falasse um pouquinho. A gente está chegando aí aos 45 minutos de live, então quem tem pergunta, vários elogios para você também, Larissa, aqui no decorrer Obrigada, gente. da sua fala. Não tem nenhuma pergunta direta, só pedindo, como a Elizabeth, depois os autores, mas aí se a Larissa quiser me passar, eu repasso para quem pedir. Mas vamos, Larissa, nessa reta final, falar um pouquinho
do ensino aí de francês nas escolas? Como você avalia essa questão? Claro. Gente, só para deixar claro, quando eu disse que o francês está pior do que o espanhol, é exatamente isso que o Antônio falou. Existe a opção do espanhol no Enem, isso já é uma demonstração política muito forte do espanhol. O francês nem existe como opção no Enem. Então, assim, um aluno de escola, se tiver a oportunidade de estudar francês ou espanhol ou inglês, ele não vai escolher francês, porque na hora que ele for fazer o Enem, ele não vai ter a opção de fazer francês, entendeu? Então era só nesse sentido que eu estava falando. Então é óbvio que o espanhol é mais forte no Brasil, e por questões óbvias também, se a gente pensar na América Latina, e tem que ser mesmo, tá? Tô aqui na maior defesa do espanhol, amo espanhol, morei na Espanha já, então veja bem, sou uma defensora da língua espanhola. Larissa, desculpa te cortar, mas assim, lembrei que na sua tese você também faz uma crítica à lei do espanhol. Então, assim, você mostra ali, você argumenta de uma forma muito, né, dialogando com as políticas para o ensino de línguas, você chama a atenção que a lei do espanhol foi uma lei que acabou precarizando a formação docente, que a gente também vê essa lei 11.861 como problemática. Exatamente. Então, assim, só para deixar isso claro, de que eu não sou Eu não estou dizendo que o espanhol também tá super de boa hoje em dia, não. Eu sei, estou vendo pelos meus colegas, vários amigos professores de espanhol, o que o espanhol também vem sofrendo. E aí, respondendo à pergunta de Antônio, apesar desse meu artigo, né, ele foi já um recorte, né, da minha tese, e eu quis publicar de todo jeito, porque foi uma edição especial sobre cultura e currículo dessa revista, então achei que eu tinha que trazer essa contribuição, né. Mas, assim, a discussão pode se ampliar. Por que a discussão pode se ampliar? Porque a gente vê que a diversidade linguística no ensino de línguas estrangeiras, ele vem sendo precarizado e negligenciado no ensino público, tá? Então, atualmente, por exemplo, a gente vê o monolinguismo da língua inglesa, defendido pela nova BNCC, pela Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2018, que as escolas estão tendo que se adaptar. Então, veja, se antigamente as escolas públicas podiam escolher, certo? De acordo com a LDB, podiam escolher qual língua iria ofertar de acordo com a necessidade da comunidade. Agora não existe mais essa opção. Então, ninguém está nem aí, por exemplo, se, sei lá, uma comunidade lá no sul do país que tem contato, por exemplo, com os alemães, vai ensinar alemão na escola. Não, vai ter que ser inglês. Aí, se quiser, como a segunda opção, o alemão. Então, assim, isso tira toda a autonomia, né, da comunidade escolar, de poder escolher qual vai ser essa língua estrangeira a ser ensinada. E aí é esquecido, né, a importância de plurilinguismo, da diversidade em nosso país, questões sociais, culturais, históricas, afetivas, da comunidade escolar também, com outras línguas estrangeiras. E aí essa imposição, né, de cima para baixo, ela é muito cruel. É muito cruel da gente ver acontecendo. Então é um apagamento de pluralidade cultural e histórica enorme, então, que vem sendo estendido para todo o nosso território. E aí a realidade, né, da língua francesa, que muita gente também tem curiosidade, muita gente me pergunta, mas tem francês nas escolas hoje em dia e tal, como é que isso funciona? Então, quando a gente pensa em escolas públicas, de nível municipal e estadual, realmente são pouquíssimas que têm o francês. De nível federal, aí a gente tem uma situação mais confortável. Então, os colégios de aplicação, por exemplo, têm francês, sim. Então, ainda tem francês. Não sei até quando, por exemplo. E aí, por exemplo, foi uma briga para o espanhol entrar em alguns colégios de aplicação. Então, alguns colégios de aplicação que eu conhecia, tinha francês e inglês super bem tranquilo e tal. E aí, só com a lei de espanhol foi que houve a obrigatoriedade, né, de entrar com o espanhol. E muitos nem cumpriram essa lei. Então, assim, já fica aí minha defesa pelo espanhol, tá vendo? E aí, outra coisa em relação ao francês é isso. E aí, a minha grande pergunta é, minha gente, se o aluno não teve contato com a língua francesa na escola, por que ele vai escolher francês para fazer na universidade? Então, assim, a língua francesa fica muito restrita para uma elite. Seja uma elite de uma escola, que uma pessoa, né, que teve condição, né, e sorte, às vezes, né, de entrar no ensino federal, público, seja um colégio Pedro II da vida, no caso aqui do Rio, seja um colégio de aplicação, seja um Cefet, né, um IF, que vai ter, alguns vão ter francês, hein? Ou então alunos de escolas privadas, muito caras, que têm francês, entendeu? Como língua. Então, assim, é uma elite. E aí, minha gente, quem vai escolher fazer francês na faculdade? Tipo, tu não teve contato, digamos, com a língua, opa, vou fazer letras aqui. Aí qual vai ser a língua estrangeira que eu vou fazer? Então, assim, eu vejo uma diminuição absurda. Desde, tipo, o número, né, de inscritos nos vestibulares de letras francês, com uma diminuição também dos cursos.
em relação a número de alunos nos cursos. Então é muito triste ver essa realidade. E essa realidade só vai sendo complicada quando a gente pensa num governo que diz assim, não, agora só vai ser inglês. Não vai ter mais nem outras línguas. Aí esquece, gente, esquece isso. E aí, assim, fazer pesquisa nesse campo de formação de professor de língua francesa é muito difícil, porque é muito triste. Então, você tem que muito, assim, se reforçar mesmo de coragem e etc. E, assim, eu que lidei com... Eu estava todo dia entrando, assim, lendo notícia, querendo saber o que é que o MEC estava fazendo, qual ia ser a bomba do dia em relação ao governo. E aí é uma luta, né? É muito triste. Então, então qual é a pergunta, né? Qual é a realidade do francês no nosso país? Então, gente, vamos falar sobre outra coisa? Larissa, tem mais perguntas aqui, que uma ótima para complementar essa sua reflexão. Não sei se eu posso fazer agora. Faz não, aí, primeiro... porque eu não tô nem conseguindo ver as perguntas aqui, então é melhor tu ir fazendo assim, aí. Primeiro, assim, só para destacar e chamar a atenção da presença de colegas capianos, a Isabel, que é de Biologia, mandou uma saudação aqui para nós, disse que está aprendendo bastante. Eu já vi a Thaís, vi a Miriam, vi a Flávia, e o próprio Diego, né, um dos nossos convidados lá do início do projeto, disse que você inspira muito ele e que ele queria um abraço, que você mandasse Diego, um abraço enorme, gente. Diego é um professor maravilhoso de espanhol, lá do Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e a gente fez faculdade junto. E Diego, ele na verdade me inspirou muito para ser a pessoa que eu sou hoje do ponto de vista acadêmico. Até hoje ele me ajuda, sabia? Até hoje eu mando mensagem para ele, tirando dúvida, me ajudando. Então, um beijo, abraço virtual, né, infelizmente. Que bom. Mas olha, tem uma surpresa agora. A gente tá chegando aos 52 minutos de live. Fiquei feliz aqui que chegou uma mensagem do Balga, do seu orientador. Ele está aqui vendo. Dizendo assim, que orgulho de ver minha ex-orientanda, parabéns pela live. E aí ele tem uma pergunta para fazer para você, e eu acho que a gente vai acabar finalizando a live com esse questionamento. Então, que dialoga com esse momento do francês que você estava colocando. Então, como você vê o futuro das licenciaturas dessas línguas adicionais que são desprestigiadas pela BNCC? Só para outros comentários que chegaram também, relatando que nos CAPES existe a oferta de outras línguas, como do italiano, que tem centros de línguas. Então, eu acho que assim, pelo tempo, a gente tem quase aí 7 minutos para finalizar a conversa. Então fica a última pergunta aí do Luiz. Tá, então, já que eu mandei um beijo para a Luiz, eu tenho que mandar vários beijos para a Balga, tá, minha gente? Para Luiz, que foi um orientador querido do mestrado e doutorado, me acolheu aqui no Rio e foi um pai orientador, psicólogo, esse professor completão que a gente estava falando aqui. Pronto, ele é o meu modelo, meu ideal. Essa pergunta ele já fez só para, assim, não tem resposta, né, minha gente? Porque qual é o futuro? Eu realmente gostaria de saber, estou muito preocupada com isso, porque, assim, eu queria que tivesse vida longa. Então, eu acho que a gente, enquanto pesquisador, enquanto professor, a gente tem que lutar para que haja essa vida longa. Então, a gente vê, por exemplo, as associações, né, de professores, seja não só de língua francesa, mas a Associação de Professores, a Associação da Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, a Associação de Pós-Graduação em Educação, todo mundo está batendo, por exemplo, no MEC, todo mundo está indo contra essas decisões aleatórias, não aleatórias, né? Porque existe sim um projeto de desmonte da nossa educação. Ninguém pode dizer que, tipo, não, estão fazendo isso sem querer. Não, gente, existe um projeto, é intencional, entendeu? Então a gente tem que ter muita coragem, ter muita força para a gente combater, para a gente não deixar, por exemplo, o plurilinguismo na nossa educação morrer. O Brasil é um país plurilinguista por natureza. E isso vem sendo cada vez mais negligenciado. Então, eu espero que o futuro seja que ainda haja francês daqui a 20, 30 anos nas escolas e nas faculdades, para que a gente possa continuar tendo professores aí para essas escolas, né? E aí, então, eu defendo, né, a pesquisa nesse âmbito educacional para que a nossa profissão docente de línguas, né, estrangeiras aqui no caso, não morra, pelo contrário, que ela se fortaleça, que a gente seja cada vez mais reconhecidos, né, diante da sociedade, que os nossos colegas nos valorizem também, valorizem o nosso trabalho, e eu espero de coração, assim, que estou trabalhando para isso, venho trabalhando para isso, no mínimo, assim, nos últimos 10 anos de pesquisa, para que essa concepção, né, de professor como um simples transmissor de conhecimento seja ultrapassada, e que a educação possa ser entendida como formador
de cidadãos inseridos na nossa preocupação, né? De como esses cidadãos devem agir, como eles devem participar da sociedade, sendo solidários, sendo plurais, sendo representados pela nossa sociedade. Então, e aí Antônio até falou, né, desse meu perfil, do francês com Larissa, eu criei há pouco tempo, para divulgar mesmo, para difundir um pouco do que eu aprendi e do que eu posso contribuir para vocês, de entender que a língua francesa não é só aprender a conjugar um verbo, de que a francofonia é gigante, de que aprender uma língua dá possibilidades enormes para a gente. Então, mais ou menos isso. Que ótimo, Larissa, fico muito feliz. Eu também acho que, assim, a questão do espanhol só foi uma provocação, porque eu acho que as línguas, assim, não estão em rivalidade, a gente precisa, Isso. né? Porque você entender também... isso de uma vez por todas. Isso, a gente precisa, na verdade, assim, o próprio você falou que o espanhol não estava presente em alguns colégios de aplicação. No caso do Rio de Janeiro, só o nosso trabalho coletivo de união das línguas, né, fez com que cada língua tivesse aí o seu espaço. E também concordo, assim, com essa questão que você trouxe agora no final. É fundamental a gente continuar aí formando massa crítica, divulgando as nossas pesquisas, porque dessa forma a gente também está fazendo política linguística com as nossas publicações. O espanhol e o francês são línguas assim de presença e de ausência. Então, assim, a pesquisa e a formação acadêmica não pode parar, porque é através delas que a gente ainda mantém aí, né, um diálogo da universidade, da escola, com as associações também de professores. Exatamente. Então, assim, muito obrigado, Larissa, pela live. Tem vários elogios também chegando aqui para você. Eu que agradeço, gente. Pena que depois você não vai ver, na versão agora final não aparece os comentários depois, mas agradecer todo mundo que acompanhou a nossa conversa. Faltam só 5 lives para finalizar esse projeto de conversas e já deixo aí todo mundo convidado para a live da próxima sexta e agradecer bastante a Larissa pela disponibilidade. Gente, eu que agradeço, obrigada a todo mundo que assistiu, que estava aqui. Eu sei que tem muita gente que não é nem da área, que veio aqui assistir só para dar essa força. Então, muito legal. E continue assistindo aí as lives de Antônio, estão muito interessantes mesmo. E tá gravado, né, Antônio, no teu Instagram também, para quem não tá podendo assistir ao vivo. Fica no IGTV então, e depois vai lá pro YouTube. Tá, então muito obrigada a todo mundo. E quem precisar, gente, quem quiser, por exemplo, me passa os teóricos, me passa a fundamentação teórica, me manda uma mensagem que eu disponibilizo sem problema algum. Para mim é um grande prazer disponibilizar. E aproveita e já visita o perfil, né, Larissa, que você tá iniciando com esse perfil. Que bom. Então um beijo, Larissa, um beijo para todo mundo. Exato. Opa, caiu agora. Ai, eu caí. Obrigado para todo mundo que acompanhou essa conversa. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Outra, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.